E aí, pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula, desta vez, avaliação educacional e suas modalidades. Mas antes, deixa eu me apresentar para vocês. Eu sou o professor Adalan Rodrigues, sou professor de matemática da Rede Estadual de Alagoas, e eu resolvi criar esse canal para compartilhar com vocês, um pouquinho do conhecimento que eu tenho nessa área aqui da educação, nessa área pedagógica, neste mundo do concurso público, tá? E, sem mais delongas, vamos para a nossa aula. Novamente, sejam bem-vindos ao canal Missão Pedagógica. Eu criei esse canal com o intuito de compartilhar aí um pouquinho do conhecimento que eu tenho para ajudar vocês nesta aprovação, nesta caminhada do concurso público. Então, se você puder se inscrever, deixar aí seu like, se inscrever no canal, eu serei muito grato e desde já, meu muito obrigado, tá? A nossa aula de hoje é avaliação educacional e suas modalidades. A primeira informação que nós temos aqui é que algumas provas podem trazer a palavra tipos de avaliação, tá? Professor, tá errado? Não, mas tome esse cuidado. A gente estuda modalidades porque na maioria dos normativos está essa nomenclatura, modalidades e avaliação educacional, tá bom? Mas não fiquem preocupados e tensos com isso não. E para iniciar, a primeira pergunta que nós temos que fazer é: o que é avaliação? Faça uma reflexão de como foi a sua jornada de estudante. Como é que os professores avaliaram você como estudante? Ou se você está aí numa licenciatura, cursando a licenciatura em pedagogia, por exemplo, começa a pensar como é que o professor te avalia. Tá? Vai fazendo essa reflexão. Ou se você é professor, como é que você avalia o seu estudante? Tá? Antes de entrar nas modalidades, é fundamental compreender a essência da avaliação. Tá? E a primeira, vou chamar aqui de primeiro, a primeira quebra de paradigma é essa. É que avaliar não é apenas testar ou dar nota. E o que é avaliar? Avaliar é um processo contínuo de coleta e interpretação de dados que visa subsidiar a tomada de decisões pedagógicas. Esse é o objetivo da avaliação. A partir do momento que eu avalio o estudante, eu tenho um feedback que vai me ajudar na tomada de decisões. Quais serão os próximos conteúdos a ser trabalhado? E aí, com essa avaliação, eu consigo, ao longo do caminho, aprimorar o meu trabalho. Tá? O outro segundo ponto, vou chamar aqui de segundo, é que a avaliação ela tem um caráter investigativo e diagnóstico. Vamos usar o exemplo de um médico, por exemplo. Você está sentindo dores e aí você vai ao médico fazer o quê? Uma avaliação diagnóstica. Ele vai te investigar para saber como é a sua rotina, como é a sua alimentação, para poder te dar um diagnóstico. E com esse diagnóstico, pensar em qual ação a ser tomada, tá? Então, ela busca entender a qualidade. Tá? E a qualidade, a gente remete aqui, a LDB, a um princípio da LDB, que é buscar padrões mínimos de qualidade, tá? Do processo de ensino e aprendizagem e não apenas classificar o aluno. Aquela ideia de somente classificar, ou só reprovar, ou só aprovar, não é somente isso, tá? Um terceiro ponto é a referência teórica. Se você já estudou alguma licenciatura, você deve lembrar de Lucchesi. O que Lucchesi defendia? Ele defendia que a avaliação é como um processo de investigação da qualidade do desempenho do estudante. E essa qualidade, novamente, traz aqui para a gente pensar na LDB. Aquele princípio de padrões mínimos de qualidade da educação. Tá bom? Aqui é só um momento introdutório. Vamos nos aprofundar aos poucos. Tá? E aqui nós temos as modalidades. Temos aqui as modalidades de avaliação. Quais são?
a diagnóstica, a formativa e a somativa. Pessoal, aqui, né, normalmente o pessoal chama de primeiro. Primeiro faz uma avaliação diagnóstica, segundo faz uma formativa e terceiro a somativa. Não pensem mais dessa forma, tá? Elas são complementares. Você pode aplicar uma diagnóstica, depois uma formativa, depois aplicar uma outra diagnóstica, depois uma somativa. Não existe uma ordem correta, tá? É de acordo com o seu trabalho. Você vai aprimorando. E aí surge uma dúvida. Professor, só existem essas 3 avaliações? Tá? Não, né? Não existe somente essas 3 avaliações, tá? Vem aqui para a tela que eu vou explicar um pouquinho melhor. Aqui, ó, nós temos, vou colocar aqui do lado, alguns ordenamentos jurídicos, né? Como a LDB, Lei de Diretrizes e Bases da Educação. Nós temos a BNCC, que é a Base Nacional Comum Curricular. Nós temos também os PCNs, né? Os Parâmetros Curriculares Nacionais. Temos outros, né? Mas aqui, só para você perceber o seguinte. Se você for lá na LDB, vai ter um artigo, vai falar que a avaliação ela deve ser formativa, deve ser contínua ao longo do ano letivo, ao longo da vida. Você deve avaliar o estudante ao longo da vida. Se você for lá na BNCC, também você vai encontrar falando de avaliação formativa, avaliação diagnóstica. Se você for lá nos parâmetros curriculares nacionais, vai ter lá os critérios de avaliação, aí vai falar de avaliação formativa, entre outros, tá? Por que eu trouxe esses 3 tópicos? Né? Para você entender o seguinte, a avaliação diagnóstica, a formativa e a somativa, ela não está aqui porque eu quero. Ela está aqui porque são as 3 avaliações mais trabalhadas nas licenciaturas e, consequentemente, são as 3 avaliações mais cobradas em concursos públicos. Tá? Tem, por exemplo, no concurso público mesmo, a avaliação é a ranqueadora. A pessoa faz a prova e depois tem um ranking com as notas em forma, né, em ordem decrescente. E aí tem um aluno com a maior nota e os alunos com as menores notas. É uma forma de avaliar. Tá? Não acredito que seja a melhor forma de avaliar, porque acontece de, por exemplo, o número 1 do concurso público, às vezes ele pode ser um péssimo servidor público. Tá? E às vezes o último, ele pode ser um excelente servidor público. Tá? Então isso acontece. Essas 3 aqui, elas estão aqui porque na BNCC e em outros ordenamentos jurídicos, elas trazem a ideia de que esse seria um cenário ideal de avaliação. Você avaliar o aluno com avaliação diagnóstica, formativa e somativa. Tá? Não nessa ordem. Você vai percebendo os momentos de aplicar cada avaliação. E aí vamos olhar aqui as características de cada uma e entender um pouquinho melhor, tá? Pessoal, não vou me aprofundar aqui, ó, na LDB, na BNCC, nos PCNs, porque eu estou elaborando um curso onde eu vou disponibilizar de forma gratuita aqui no YouTube. E aí quando chegar no momento, né, nesse estudo, a gente vai aprofundar em cada uma, tá? Então, se você quiser ficar por dentro dessas aulas, dessas novidades, né, se inscreve no canal. Se tiver alguma dúvida, deixa aí alguns comentários e nós vamos conversando, tá? Eu vou chamar aqui, ó, de primeira, tá? Mas não pense que é a primeira, mas eu vou chamar de primeira só por ordem de estudo. A primeira, avaliação diagnóstica. Pensa naquela ideia lá do médico. Você quer fazer uma consulta, sentiu dores no seu corpo, está com a dor no braço. Primeiro você vai tomar um medicamento? Não, né? Primeiro você vai fazer uma avaliação diagnóstica, você vai fazer uma consulta médica. Então pensa o mesmo com o aluno. Quando o aluno chega para você, aquele aluno novo, você tem que fazer um diagnóstico. Entender quais são as deficiências daquele estudante, quais conhecimentos, quais habilidades ele já possui. E aí é com essa ideia que a avaliação diagnóstica trabalha. Qual é a finalidade? Finalidade é mapear o ponto de partida. O ponto de partida.
O aluno chegou. Eu vou partir de qual conteúdo? Eu vou começar a partir de qual, né, de qual trabalho eu vou começar com ele? Ela serve para identificar, né, que conteúdo é esse que eu vou começar a trabalhar com o estudante. Né? Serve para identificar os conhecimentos prévios. Esse estudante que chegou aqui na turma, essa turma nova, quais são os conhecimentos prévios, as habilidades, as dificuldades que esses estudantes têm. É com esse intuito que a avaliação diagnóstica trabalha. O segundo ponto, quando usar? Ó, antes de iniciar, tá? Antes do início. Antes de iniciar. O que é que o pessoal confunde e acha que a avaliação diagnóstica é somente no início do ano letivo? E não é. Você pode aplicar uma avaliação diagnóstica antes do segundo bimestre, antes de um novo módulo, de uma nova unidade. Você está trabalhando ali funções, trabalhou as 4 funções, vai mudar de assunto? Você pode aplicar uma avaliação diagnóstica para você ter um feedback do estudante. Será que houve avanço ou não? Tá? Então, quebre essa ideia de que é só no início do ano letivo, tá? É no início do ano letivo, no início de uma nova unidade ou de um módulo, entre outros. Como usar o mais tradicional, né? Provas de nivelamento, questionários, dinâmicas de grupo ou mesmo uma conversa informal. Eu, particularmente, eu gosto da ideia de prova no início do ano, também de questionários, e eu gosto também, ó, dessa conversa informal. Às vezes chega um aluno novo, você vai conversando com ele, você vai entendendo, né, quais habilidades ele adquiriu na outra escola. Tá? E aí você consegue, né, diagnosticar aluno por aluno ou a turma. Tá? Como o nosso foco aqui é concurso público, eu trouxe para vocês um bizu. Como saber que aquela questão trata da avaliação diagnóstica, ou da formativa, ou da somativa. Tá? A principal característica da avaliação diagnóstica é que ela precede a ação. Ela vem antes da ação pedagógica. Ela não tem a função de classificar, né, ou reprovar o estudante, mas sim de orientar o planejamento do professor. Ó, veja aqui no 1, tá? Eu marquei aqui, ó, ponto de partida. No 2, né, antes de iniciar. No 3, ó, provas de nivelamento, questionários, uma conversa informal. Então são coisas que acontecem antes da ação pedagógica, precede a ação pedagógica. Então, antes de eu trabalhar um novo assunto, eu posso aplicar uma prova de nivelamento, eu posso aplicar um questionário, eu posso ter uma conversa informal com o aluno, com a turma, tá bom? Então guarde essas palavras que elas ajudam muito a responder as questões. Vamos para 2, avaliação formativa. Essa aqui é a que eu mais gosto e a que eu mais utilizo ao longo do meu trabalho. Tá? Qual é a finalidade da avaliação formativa? É acompanhar o progresso ao longo do ano. Seu objetivo é monitorar o desenvolvimento do aluno ao longo do processo. De ensino e aprendizagem, fornecendo um feedback constante. Quando usar? De forma contínua e sistemática durante todo o processo educativo. Quando você for estudar LDB, por exemplo, vai estar lá que a avaliação ela deve ser contínua ao longo da vida. Item 3, como usar? Observação em sala de aula, correção de exercícios, debates, autoavaliação. Muito importante aqui, ó, o aluno se autoavaliar e transparecer para o professor, dizer, olha, professor, esse conteúdo que eu não absorvi, vamos fazer uma revisão? Temos também trabalho em grupo. O feedback do professor é a ferramenta mais poderosa na avaliação formativa. O outro bizu, para que vocês possam se dar bem aí nas questões de concurso público, é que a avaliação formativa ela busca regular e ajustar o ensino.
Então, se eu vou percebendo que meus alunos não estão se desenvolvendo, eu consigo ajustar a minha metodologia, tá? Eu consigo aqui mudar a minha didática, pensar numa aula mais dinâmica, pensar numa metodologia ativa. Ela permite ao professor intervir em tempo hábil. Aquela ideia de, vou deixar para no final do ano tentar recuperar o aluno. Não existe mais essa ideia. A ideia é que ao longo do ano eu possa ir fazendo tentativas, eu possa ir fazendo ajustes para que eu possa recuperar o estudante, tá? Em tempo hábil. E corrigir rotas, né? Corrigir rotas, se eu percebo que o aluno está seguindo um caminho que não está aprendendo, eu posso, né, mudar aqui a estratégia, mudar o caminho. Para que o aluno possa entender onde, né, e quando ele precisa melhorar. Vamos para a terceira, avaliação somativa. Qual é a finalidade? Né? Sintetizar e classificar. É somente classificar? Não, tá? Mas ela tem essa ideia de classificar. Ela mede o resultado final da aprendizagem e atribui um valor, nota, um conceito, ao desempenho do aluno. Essa ideia aqui, de média do resultado final. Eu vou aplicar a somativa só ao final do ano letivo? Não. Eu posso, né, ao final de um bimestre, aplicar uma avaliação somativa. Ao final de um projeto, ao final de um módulo, tá bom? Então, item 2, quando usar? Ao final de um ciclo de aprendizagem. Aqui, ó. Finalizou o bimestre, eu posso aplicar uma avaliação somativa. Acabou o semestre, acabou o ano letivo, eu posso aplicar uma avaliação somativa. Como usar em provas finais? Acho que em provas é o mais tradicional. Né? Exames, trabalho de conclusão, né? Tipo aí na faculdade, né? O famoso TCC, enfim. Qual é o bizu? A avaliação somativa, ela tem a função de certificar ou classificar o aluno. É aquela ideia de, vamos aprovar ele ou vamos reprovar, tá? Não é somente com essa ideia, mas ela tem essa finalidade. É a modalidade que tradicionalmente, ela é mais tradicional. Decide sobre a promoção ou retenção. Quando o pessoal pensa em aprovar ou reprovar o estudante, ele já pensa em uma avaliação, né, somativa. Palavras-chave. Nós temos aqui a ideia na avaliação diagnóstica, nós temos a ideia de um ponto de partida. Temos também aqui a ideia do conhecimento prévio. Vou aplicar uma avaliação diagnóstica para que eu possa entender qual é o conhecimento prévio que este estudante tem. Ela precede a ação, ela tem a função formativa, é um processo contínuo ao longo da vida, a longo prazo. A avaliação formativa ela traz um feedback mais rápido, ela permite que eu possa ajustar a trajetória, fazer uma regulação do ensino, né? Mudar a didática, pensar em uma metodologia. A avaliação somativa, ela traz mais a ideia do resultado final, com a ideia de classificação ou, né, certificar o estudante. Dicas finais e resumo para concurso. A principal ideia aqui, pessoal, elas não são, tá? Não são modalidades isoladas, tá? Não são. Por quê? Porque era muito comum antes o professor querer só aplicar tipo avaliação somativa. E ela não tem mais essa ideia de você escolher uma. Você vai trabalhar com todas elas. Você pode aplicar uma avaliação diagnóstica, depois uma formativa, depois uma somativa. E aí você consegue perceber que o aluno não evoluiu muito. Você aplica uma nova avaliação diagnóstica, aí faz ali uma avaliação formativa. Avaliar é um processo contínuo, é a longo prazo, ao longo da vida do estudante. Tá? Elas se complementam. É um processo, um bom processo de avaliação utiliza as três de forma integrada. Você não precisa escolher somente em uma, você pode trabalhar com todas elas. E o foco está nos parâmetros curriculares nacionais, lá nos critérios de avaliação, que defendem uma avaliação que considere não apenas conteúdos conceituais, mas também procedimentais, né? É o saber fazer. Eu sou professor de matemática da rede
E é muito comum, por exemplo, principalmente nas turmas de EJA, Educação de Jovens Adultos, né? O EJA, que agora é o EJAI, né? Educação de Jovens Adultos e Idosos, né? Mudou a nomenclatura aí recentemente. É muito comum, tipo aqui, um aluno, por exemplo, ele é pedreiro, ele sabe a área, perímetro, sabe calcular o volume de uma caixa d'água, mas na hora de fazer as operações, os cálculos matemáticos, eles não sabem, né? Por exemplo, né? Fazer o cálculo, aplicar uma função, a fórmula, mas ali no seu dia a dia de trabalho ele sabe fazer, né? Ele consegue, ele tem aquele conhecimento não informal, né? Nós temos o conhecimento formal, que é o adquirido aí na escola, na universidade, e temos o conhecimento informal, que em breve, né, será assunto de uma próxima aula. Não vamos adentrar aqui não. E aqui eu trago uma questão de fixação. Tá? Qual das modalidades de avaliação é mais indicada para identificar lacunas no conhecimento de um estudante no início de uma nova unidade de ensino? Falou início, já lembra o quê? Tá? Mas vamos aqui para alternativas. A alternativa A, avaliação somativa. A alternativa B, avaliação formativa. A alternativa C, avaliação diagnóstica. A alternativa D, avaliação de desempenho. Veja bem, nós falamos de desempenho nesta aula? Não. Então eu posso eliminar aqui. Fico somente com essas três alternativas. Falou em início de ano letivo, início de uma nova unidade, início de um novo bimestre, eu já tenho a ideia de uma avaliação diagnóstica. Quando vou iniciar um tratamento, por exemplo. Lembra do exemplo do médico? Então, nosso gabarito aqui é a alternativa C, avaliação diagnóstica. Pessoal, chegamos ao fim da nossa aula. Meu muito obrigado. Foi um prazer estar com vocês. E a minha missão é a sua aprovação. Então, se você está com esse foco de ser aprovado no concurso público, se inscreve no canal que vem muita aula boa aí pela frente, tá bom? Até a próxima, um grande abraço.